Boa noite, irmãos. Tudo bem? Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês comigo em Lucas 10, versículo 38. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigada por esse dia que nós tivemos, Senhor, obrigada por essa noite, Senhor, de tanto aprendizado, Senhor, de nós vermos, Senhor, como o corpo de Cristo funciona, Senhor, obrigada por tudo aquilo que o Senhor já jorrou sobre nós, Pai, que o Senhor venha limpar como uma fonte o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, ali em Lucas 10, 38, eu vou ler até o 40. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Até aí. Irmãos, eu amo essa passagem, né? Quem já esteve na sexta viu. Mas não é porque eu amo que talvez Jesus quisesse que eu estudasse mais a fundo. E eu pedi para ele testificar de várias formas, e enfim, né? O pastor pregou quarta-feira, eu fiquei até meio sem jeito, pensei, agora os irmãos vão achar, né? Não tinha nada para fazer, fui lá, peguei o que o pastor pregou. Mas não, era uma forma de Jesus testificar o meu coração. E na sexta-feira, nós estávamos em um discipulado na casa do Gui, e a mãe do Gui falou assim para nós estávamos conversando, enfim, e ela falou assim: olha só, pastor, como que pode, né? O ser humano é incrível. Nós tínhamos uma fonte, uma nascente aqui atrás, e virou uma fossa. E ela dava água para todo mundo, mas o ser humano estragou e fez uma fossa. E aquilo entrou no meu coração, assim, fiquei pensando, como pode, né? Uma fonte virar uma fossa, algo que abastece a uma família, abastece a cidade, um bairro, virar uma fossa que é esgoto. Enfim, e eu pensei, Jesus, o que tu, né, tem a ver? E estudando bem a fundo, eu olhei ali que Maria ficou sentada ouvindo a sua palavra. E eu fiquei pensando, o que Jesus estava falando? Sabe, não tem ali, o que Jesus estava falando para Maria? Mas uma coisa eu identifiquei, que é o que Jesus sempre faz. Ele estava jorrando alguma coisa sobre ela. Ele estava jogando águas vivas sobre ela. A ponto de que a gente viu na quarta-feira, eu nem preciso abordar, do que Maria se tornou. E isso me chamou a atenção porque ouvindo, em seu sentido original, significa considerar o que está sendo dito. Quando eu considero o que alguém está falando, eu levo a sério. Eu guardo no coração, não é algo que falou e amanhã eu esqueci. Entrou no coração, eu considerei e vou levar para a vida. Enfim, e eu comecei a pensar sobre isso. E uma das coisas, primeiro, né, que me levou a pensar que a gente sabe que Jesus é a própria fonte. Né? E uma fonte, quando você vai pesquisar sobre como funcionam as fontes no nosso físico, ela brota água, né? Dela mesma sai água e ela jorra. Mas ela não brota para nada, ela brota para jorrar. Ela não brota para ela mesma. E eu vejo, por exemplo, em João 7,37, falando assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Nós vemos também em Apocalipse 21, 6 e 22, 1, jorrando águas do trono de Deus. E na quarta-feira, eu estava cantando aqui, eu tive uma visão. Eu vi um trono. E na hora linkou tudo, sabe? Começa a dar uns... E eu entendi que Jesus, sendo a própria fonte, está jorrando. O tempo inteiro, né? Só que essa fonte, ela jorra para algum lugar. Aqui eu vejo Jesus jorrando sobre Maria. E ele não manda Marta parar. Ele não fala, Marta, pare tudo. Ele fala, Marta, Marta. Ele chama a atenção dela. Porque ele queria jorrar sobre Marta para que Marta fosse como Maria.
Eu vejo uma expectativa de Jesus, de nós absorvermos aquilo que Ele está jorrando. E aí, eu fiquei pensando, tá, mas uma fonte jorra para onde, naturalmente? E aí eu me lembrei que depois das fontes existem os poços artesianos, né? Eles não brotam água por eles mesmos. Eles pegam de algum lugar. E aí eu fui pesquisar que um poço, ele armazena água e de tanto armazenar, ele consegue transbordar e fluir a água e distribuir para cidades e bairros. E eu comecei a linkar as coisas. Então eu entendi que um poço ele precisa ter uma profundidade suficiente para alcançar o lençol freático. Isso significa que ele precisa cavar muito para encontrar essa água, que jorra sem parar. E isso começou a entrar muito no meu coração, porque parece muito nós. Quando eu entendo que a fonte é o próprio Jesus, e dele brota água, eu não consigo brotar nada de mim mesmo. Dos nossos corações não há nada de bom. Os nossos corações são enganosos, são mentirosos. E nós somos os poços, que de nós não brota nada. Mas nós armazenamos, e chega uma hora que tem utilidade. E aí eu fui para Isaías 58:11, que fala assim: e o Senhor te guiará continuamente e fartará tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. O único problema, irmãos, e é o tema da minha mensagem, é quando um poço vira fossa. Que foi no meu discipulado onde eu... O problema do poço quando vira fossa é que ele vira esgoto. É lixo, é água contaminada. E fisicamente, a única coisa que precisa fazer é simplesmente não tratar a água daquele poço. É ignorar. Vira fossa. E não sei se vocês já perceberam, mas quando você passa perto de uma fossa, você percebe de longe que aquilo lá não dá para beber, que aquilo lá é fossa. E aí, eu me lembrei também de um caso como, por exemplo, com José. José foi jogado num poço, mas ele estava vazio. Para José, o poço vazio era lugar de destruição. Um poço vazio é lugar de morte. O poço não foi feito para estar sem água. E nós vemos na Bíblia, em Efésios 5:6, que fala sobre uma regeneração, pela palavra de Deus, ao lavar mediante a palavra de Deus, uma purificação. E eu percebo que quando eu não tenho intimidade com Jesus, com a sua palavra, com a sua presença, eu viro uma fossa. Porque eu não tenho como brotar água de mim mesma para alimentar os outros. Eu preciso da fonte. Senão eu viro uma fossa. E o problema da fossa é que você pode até tomar, mas você vai morrer. Você vai morrer, você vai dar doença, vai danificar. E às vezes não é gostoso também. Uma resolução que eu encontro para isso é que quando nós temos uma vida com Deus, essa constância e essa continuidade que só a fonte tem, de sempre jorrar, é daí que nós viramos poços. Poços que armazenam essa água viva, como com a mulher samaritana. Armazena. E chega uma hora que ela sai. Agora ela virou o próprio poço no qual ela estava, ela virou um poço. E ela sai e anuncia para todos. Eu entendo que nele nós temos a regeneração de nós mesmos, dos nossos pecados. Nele nós temos a constância disso, porque em nós mesmos nós não conseguimos manter. Nele nós temos também um refúgio. Ele é a nossa rocha e firme fundamento. E as fontes geralmente estão em rochas. O que nós precisamos fazer, que cabe a nós, é nos deixar ser lavados e buscar essa fonte que jorra através da palavra e da intimidade com Cristo. E eu queria convidar vocês a se colocar em pé. Se você talvez entende que você, por algum motivo, pela sua própria força, pela sua inconstância,
percebeu que o seu poço está vazio e que você não consegue mais ter vida plena. Ou se talvez você percebeu que a vida sem água viva é uma vida sem sentido. Eu queria orar com você e dizer que a água viva da fonte chamada Jesus está sempre a jorrar. Ela nunca para, ela tem continuidade, ela tem constância. E a água é alimento, é necessidade. E nele nós encontramos tudo isso, amém? Senhor Jesus, obrigada pela sua palavra, Pai. Obrigado por aquilo que o Senhor derramou sobre nós, Pai. Que o Senhor venha olhar os nossos corações, que o Senhor venha nos sondar, Senhor, no íntimo do nosso ser. E que o Senhor possa ver em qual estado nós estamos, Senhor. Se nós somos poços vazios, Pai, se nós estamos armazenando, ou se chegou a hora da utilidade, Senhor, de nós fluirmos e nós transbordarmos, Pai. Que o Senhor nos chame, Deus, conforme a sua vontade, conforme aquilo que o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus. Amém.